Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, chegando em todos os continentes, quase 100 mil inscritos no canal. É uma alegria muito grande poder estar se comunicando com todos vocês aí de diferentes partes do mundo que estão acompanhando o nosso trabalho aí, levando temas sérios e fundamentados em esoterismo, ocultismo, paraciências, medicinas integrativas de saúde. E falar em terapias integrativas de saúde, hoje nós estamos aqui com uma pessoa especialíssima, que é uma Medicine Woman. Você já ouviu falar disso? Então, é uma pessoa que passou por todas as iniciações, foi preparada para exercer o que a gente chama de medicina integral, medicina natural, medicina holística. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, estou aqui com a Margarete Souza, né, que é a nossa Medicine Woman, e ela vai contar um pouquinho de toda essa experiência, né, nessa arte de cura natural em que ela se especializou, foi iniciada e tem um trabalho sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar de conhecê-la. Tudo bem, Margarete? Tudo bem, Jamil. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui no canal da Realidade Fantástica. Sem dúvida, a honra é toda nossa, né? Inclusive é bom falar, a Margarete, salvo engano, é meio que cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade. Ela é da turma do Gustavo Arnes, nosso querido parceiro que sempre está aqui conosco. Ela tem momentos assim fantásticos em todas as edições do Congresso, quando ela conduz cânticos e momentos de energia muito concentrada. Então é uma pessoa muito especial. Margarete, Medicine Woman, é a primeira vez que eu ouço falar nesse termo. Sim. O que é uma Medicine Woman? É uma, vamos dizer, uma titularidade dentro da tradição dos nativos norte-americanos, que é uma pessoa que é preparada para conduzir as cerimônias, as 7 cerimônias principais dos nativos norte-americanos, guiados pela mulher no Vilo Búfalo Branco, que é a imagem da divindade feminina para eles. E então a pessoa é preparada, tanto o homem quanto a mulher, né? Então é Medicine Woman ou Medicine Man, né? Ou mulher medicina, homem medicina. E como é que você deu o seu início nesse mundo fantástico? Bom, eu já comecei faz tempo, né? Desde muito cedo, né? Desde criança eu sempre tive muita curiosidade pelo mundo invisível, né? Eu tive a sorte de nascer numa família com uma consciência espiritual, com uma consciência e práticas espirituais constantes, né? E eu fui conhecer essa tradição do xamanismo norte-americano mais ou menos por volta de 1995, 1996, por aí, quando eu conheci o meu primeiro instrutor dentro do xamanismo, que quando eu vi, né, quando eu fiz a primeira tenda do suor, eu me apaixonei. Porque até então, todas as escolas filosóficas que eu tinha passado, eu tinha dificuldade de trazer aquele ensinamento para o meu dia a dia. Para o teu dia a dia. Né? Então eu ia no final de semana, fazia as imersões, fazia, né, as meditações, grande fraternidade branca, e projeciologia, e um monte de outras escolas. Você transitou por várias, né? Transitei pelo que eu tô vendo. por várias. E aí quando eu achei o xamanismo, eu entendi que a minha conexão espiritual estava muito ligado à minha conexão com o natural, a respeitar o meu biorritmo. Eu até brinco que eu sou de Santo André, da região do ABC, né? E da janela do meu quarto, que era com grade já, né? Isso sim, desde, né? Claro. Eu via o fogo da petroquímica, aquela chama. Sim. Então, para mim, aquela era a conexão que eu tinha com o elemento fogo. E eu ficava maravilhada quando, né, subia o fogo. Eu falava, uau, subiu o fogo. E aí quando eu fiz essa primeira cerimônia da tenda do suor, que eu vivenciei essa experiência, que tinha o tambor, tinha os cantos, tinha a roda, né, o mestre estava ali sentado com todo mundo, ele não estava à parte, ele não estava em cima de um lugar. Não, ele estava ali, junto com a gente. E falando dessa importância de você entender o seu biorritmo
respeitar e ter a coragem de modificar a sua vida conforme aquilo que você sentisse que era a sua conexão natural. Que bacana. E aí que eu embarquei. Fantástico. Você estava me falando antes de começar o programa que toda essa sua iniciação durou uns 7 anos, né? Mais do que isso, né? Você até teve uma passagem pela Chapada Diamantina. Sim. Fala um pouquinho de toda esse périplo. De 96, quando eu descobri o xamanismo, eu já queria sair da cidade grande, né? Eu falei, eu preciso ir para um lugar que realmente que eu sinta a terra, que eu sinta o cheiro do mato, que eu sinta o ar, né? Que eu sinta todos os reinos, todos os elementos. E depois de uma experiência muito forte em 2000, aliás, vai fazer 20 anos ano que vem, que eu fiz o Caminho de Santiago. Ah, que bacana. Foi um chamado que eu tive dentro de uma tenda do suor e eu fui. Fui sozinha. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi transformador. Quer dizer que não é lenda, não é mito, não. Alguma coisa acontece com os peregrinos. Porque dos ensinamentos dos nativos de todas as regiões do planeta, não só dos norte-americanos, é o conhecimento dos pontos cardeais, o conhecimento das rodas. Sim. E o Caminho de Santiago é um caminho que você caminha para o oeste o tempo todo, que é o lugar da morte e da transformação, dentro dessa cosmologia. Você anda vendo a sua sombra no chão, o dia todo, durante 30 dias. E você fez sozinha a caminhada? Fiz sozinha. Que coisa 31 fantástica. dias, na verdade, foram. Sensacional. E aí, quando eu voltei, eu falei, a minha vida é agora, eu não tenho que esperar casar, ter filhos, ser bem-sucedida profissionalmente, ser bem-sucedida pessoalmente, me aposentar e ir para o sítio, para ir para o lugar de natureza que eu queria. Falei, não, meu sonho é aqui agora. E aí, depois do Caminho de Santiago, aí no ano seguinte, foi a primeira vez que eu fui para o Peru. E aí, quando eu voltei do Peru, não tinha mais jeito. Aí acabou, né? Aí eu fui para a Serra da Mantiqueira, fiquei um bom tempo lá, entre Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, mais Santo Antônio do Pinhal. E aí que os meus instrutores moravam na Chapada Diamantina, moram até hoje, inclusive. E aí começou a pegar, assim, a seriedade, né? E ela começou a me apertar. Não, você tem que fazer os rituais da caverna, tem que fazer o ritual da montanha, você tem que mergulhar, ou vai, né? Ou você desiste agora, ou você realmente quer ser uma mulher medicina. Aí eu não tive dúvida, fui embora pra Chapada. Fui morar lá, fiquei 3 anos lá. E me fale, o que uma Medicine Woman faz? Qual que é a praxis dela? Onde que ela pode interferir, né? Quais instrumentos terapêuticos ela tem para trabalhar? Bom, primeiro tem todas as cerimônias, né? Tenda do suor, a roda de cura, o próprio bastão da fala, o talking stick, é uma cerimônia onde a gente aprende a ouvir e a falar com o coração. O principal, que é o Xanupá, o cachimbo sagrado, que você une o fornilho, que é o feminino, e a haste, que é o falo masculino, você une para trazer esse equilíbrio. Interessante. Tem todo um simbolismo, nada é à toa, tudo tem uma ligação, tudo tem uma geometria sagrada, tudo tem um chamamento de algum poder da natureza, nada é solto. E essa cosmologia é muito bacana, isso que mais me encanta, mais me encanta no xamanismo. Então a Medicine Woman, o Medicine Man, ele é preparado primeiro dentro de si, né? Tem que se desconstruir, tem que tirar todos os condicionamentos sociais, tem que tirar os traumas, tem que fazer muito resgate, tem que fazer muito resgate de alma, tem que estar ali inteiro e íntegro e passar por todas as experiências para poder conduzir o outro. Né? Eu costumo falar, um guia de turismo, ele não vai levar você para um lugar que ele não conhece. Exato. Ótima analogia. Né? Então, você vai chegar numa trilha e falar, não sei. Acho que é por ali. Então, o que acontece quando você não se prepara adequadamente dentro dessas tradições, é que vai chegar um ponto que se você não conhece e está no meio de uma cerimônia, aquilo estoura, você perde o controle. Isso é importante você falar, Margarete. Até a gente já abordou em outros momentos aqui do nosso canal, com pessoas que falaram em temas semelhantes, da onda, né, xamã, que hoje nós temos uma onda, temos um modismo, tem o seu lado luminoso, porque está trazendo, resgatando toda essa tradição maravilhosa, mas tem o seu lado de sombra também, que é justamente das pessoas que entram por modismo e já se arvoram em terapeutas. Exatamente, exatamente. Então, a mulher medicina, ela se prepara, ela se cura. É o caminho do curandeiro curado.
Que bacana. E não acaba nunca, tá, gente? Não é porque eu já tô bem, não. Tem muita coisa ainda, né? Pra caminhar. E isso que é o fascinante da história, né? Não acaba nunca, não tem um fim. Só tem evolução e oitavas que você vai abrindo e vai alcançando, né? Qual que é o conceito de doença para essa tradição? O conceito de doença é o desequilíbrio, em primeiro lugar. E a doença só chega no último corpo de manifestação porque em algum momento no corpo, no campo energético, aconteceu o desequilíbrio. Então, ou você passou por um trauma emocional ou físico, pode ser um acidente, pode ser uma perda emocional, por exemplo, ou você... Não necessariamente nessa existência, pode ser em outras vidas também, né? Porque eles consideram a totalidade, não só essa carcaça, né? Então, o conceito de doença para eles é o desequilíbrio e a desconexão com a natureza. Quando você se desconecta com os outros reinos, que você fica parte desses outros reinos, a doença ela se manifesta no seu corpo, porque tem um bloqueio. A energia ela tem que correr livremente. Então, se há um nó, se há um bloqueio, se há uma falta dessa conexão para o alimento, a nutrição dessa energia, parou, isso acaba se desenvolvendo. Eu imagino que tanto Medicina Man como Medicina Woman você tem instrumentos para detectar onde está esse bloqueio e talvez resolver no campo energético ainda, né? Sim. Então, aí a gente usa os instrumentos, a gente tem o tambor, a pena que a gente usa para limpeza, a sálvia, que eu sou apaixonada pela sálvia branca, que é uma ótima erva para limpeza áurica, outras ervas que a gente acaba utilizando. E o mais interessante é que não que você alguém vai te ensinar, olha, até pode falar sálvia para isso, alecrim é para aquilo, mas você tem que chegar num determinado momento que aquele ser fala com você. E para que ele serve? Olha só. E aí é treino. Com certeza. Não tem como, aí né? é treino, não tem como. Você tem que se jogar e tem que vivenciar isso. Então hoje, para mim, não tem diferença, né? Não tem... é a Margarete mulher medicina, é a Margarete... Não, eu sou esse total. Integral. Eu não tenho essa diferenciação. Minha vida é isso. Margarete, a questão dos ciclos naturais, né, que é um conhecimento muito presente nas tradições xamânicas e que foi perdido pela nossa civilização moderna e capitalista. Fala um pouquinho disso. Se perdeu isso já desde a época em que se foi instaurado o calendário juliano, na época, que depois se transformou em gregoriano. Isso a gente está falando por volta de 3000 a.C., né? Na queda da Torre de Babel, né? Na antiga Babilônia, que dizem que foi o começo, o advento do patriarcado, né? Na humanidade. Nesse momento, termina-se a era, que ele chamava a Era do Cálice, da devoção à Grande Mãe, né? Onde todos tinham a consciência e a conexão de que tudo nasce do feminino. Não é nem uma questão de gênero, é uma questão de polaridade. E a partir desse momento, o homem como ser humano, ele se distancia dos outros reinos. Começa a usar espadas, começa a usar paz, eles mexiam na terra com as mãos, eles tinham essa conexão. É verdade, né? E eles começam a usar ferramentas, cortando a terra. Olha isso. Né? Então, desde esse momento, a humanidade começou, quer dizer, só o reino humano, né? Porque os outros reinos continuaram em harmonia, né? O reino mineral, vegetal e animal continuaram em harmonia. E o humano, ele se desconectou. Então, a primeira desconexão é com a questão do tempo, do calendário. Então, tem até uma das coisas que eu estudo já, antes de conhecer o xamanismo, que é o calendário maia, isso desde 1994 que eu estudo, fala exatamente da importância desse resgate do tempo natural. Porque o calendário gregoriano é um calendário que não é linear, natural. Né? Ele é linear, não é circular. Eu acho não, ele não é circular e os meses são todos irregulares. Você lembra? Eu lembro na escola que eu fazia, né? Janeiro, fevereiro, mas para saber a gente aprendia, exatamente. Né? E aí é um calendário moldado por questões políticas. Julho tem 31 dias por conta de Júlio César. Agosto também tinha que ter 31 dias por causa de César Augustus.
Quer dizer, uma coisa totalmente artificial, que não tem nada a ver com os ciclos naturais. Eu imagino o Papa Gregório tentando organizar a história lá para não ficar tão fora do ciclo natural, né? Não deve ter sido. Aí a humanidade acabou ficando sob a égide de um tempo, de uma frequência fora do natural. Olha como é sério isso, hein, gente? É muito sério. E aí, a partir de então, a pessoa não tem mais conexão com a Terra. Foi se afastando. Aí, com o tempo passando, né? Com o advento da era industrial, que aí foi ficando cada vez mais distante, né? Cada vez mais distante. Sim. E aí é que começaram essas doenças de toda essa desconexão. Sem dúvida. Ansiedade, depressão e por são aí vai. São as doenças que estão no top hoje, né? E por aí vai, né? Olha, a questão dos ciclos, né? Como é que o xamanismo te ajudou, assim, mais pontualmente, tanto a entender como a trabalhar e respeitar esses ciclos, né? Porque uma coisa é você conhecer teoricamente. Sim. E outra coisa é você viver os ciclos. É muito difícil uma pessoa se adequar, porque é uma temporalidade completamente diferente dessa que nós estamos acostumados. Pois é. Dá muito trabalho se amoldar nesse outro tempo mais sagrado. Eu acho que não é tanto dar trabalho, você tem que ter coragem. Agir com o coração, né? Que é a palavra coragem. A primeira vez que eu percebi uma passagem de estação, eu já estava na Serra da Mantiqueira. Eu entendi as árvores murchando, eu entendi os pássaros mudando o canto. Olha, tá passando... em 28 anos de existência eu não tinha percebido ainda. Que coisa. A mudança de uma estação para outra. Eu falei, gente, como assim? Então, nessas coisas de observação, eu comecei a perceber nos grandes ciclos, que é essa precessão dos equinócios e solstícios que a gente vive no planeta Terra há 10 mil anos, e como isso, de alguma forma, também interfere no organismo. Veja só. Então, por exemplo, a gente está no inverno agora. Dá vontade de você sair, né? De jeito nenhum, né? Não dá. E aí o que acontece com a sociedade contemporânea? A grande maioria das pessoas, apesar que tem muita gente já despertando para isso. Tem que acordar, tem que ir para a escola já às 7 horas da manhã, tem que não sei o que. Isso vai contra o movimento natural. Outra coisa, microciclos. Microciclos. Lunares. As fases da Lua. Sim, que a gente não respeita nem entende, né? Então, numa Lua minguante, você tende a ficar mais introspectivo. Quando tem a Lua cheia, as plantas fazem fotossíntese à noite. Olha por isso. Conta da luminosidade. Então, e a gente também. Eu tenho muitos clientes que têm insônia na Lua cheia. Eu falei, claro. Porque o teu neurônio está em atividade, em conexão com a Lua. Tá tudo certo? Ah, mas eu tenho que trabalhar o dia seguinte. Aí que está a questão. Você vai respeitar o seu biorritmo ou não? E aí que a gente está vendo essa virada acontecer, inclusive das grandes corporações que estão despertando para a ciência da felicidade, porque felicidade, para mim, é estar respeitando o seu biorritmo. Olha só. E ter o prazer e se entregar a esse biorritmo. Então, quando eu percebi isso em mim, mudou completamente. Porque eu tinha um ritmo de vida, de trabalho, né? De segunda, sexta, não sei o quê. Bem cartesiano. Bem cartesiano, apesar de que eu trabalhava com teatro, também sou formada em artes cênicas, né? Que bacana. Minha primeira formação lá atrás. Mas mesmo assim eu tinha uma rotina. Uma rotina. Eu vivia doente. Olha isso. Aí, antes de fazer o Caminho de Santiago, eu fiz um tratamento que eu acho que eu tomei umas 10 bezetacil. Eu falei, não, para, eu não quero isso pra mim. Não quero mais pra mim. Não quero, eu tenho que mudar isso. Aí quando eu percebi que a mudança estava realmente em respeitar o meu ritmo, e tá tudo certo que se o outro tem um ritmo mais acelerado que o meu. É o ritmo dele. É o ritmo dele. O teu é diferente. O meu é diferente. Como é que faz, Margareta, na nossa sociedade contemporânea, em que a pessoa, claro, tem as premissas econômicas, ela tem que sobreviver, às vezes ela não tem muito espaço de manobra, ela tem que arrumar um emprego. Sim. Como é que ela consegue aliar essa necessidade da sobrevivência econômica com esse respeito aos ciclos? Você falou que muitas corporações estão se adequando já. Exatamente. Né? Mas muitas também não, né? Como é que conselho se daria para as pessoas que querem fazer esse caminho que você está fazendo? De repente, muitas ainda estão aí nos grandes meios corporativos e batendo ponto de manhã, atrás de uma mesa o dia inteiro, bate o ponto, vai para cá. Assim, é quase que um regime de prisão, como é que se chama? Semi-aberta? Não sei o que, né? Só vai pagar para dormir e volta para...
É a mesma né? coisa. O que você falaria? Que tipo de movimento a pessoa pode começar a fazer para, sem deixar de lado essa questão da sobrevivência, claro, né? Porque imagina, você continua tendo a sua sobrevivência econômica assegurada e agora bem melhor, olha aí. Bem melhor, porque eu saí da questão da sobrevivência econômica para abundância e prosperidade. Olha, interessante. Porque quando você respeita o teu biorritmo, algo mágico acontece. Você entra no ciclo natural e a natureza é abundante. Planta uma mudinha de alface num canteiro. Faz assim, daqui a pouco você tem que começar a doar alface para a vizinhança, para todo mundo. Começa a pipocar. Porque é muita coisa, a natureza é muito abundante. Então, como é que você acessa essa abundância? Respeitando o seu ritmo. Por isso que eu falo, tem que ter essa coragem. A coragem de se entregar e de se lançar no desconhecido. Sem dúvida. Aí o meu trabalho hoje é muito conscientizar as pessoas dessa conexão. Perguntar para mim, o que é o seu trabalho no xamanismo hoje? Tanto nos atendimentos, tanto nas cerimônias, é fortalecer as pessoas para que elas possam alinhar ao propósito da alma delas e se lançar. Interessante. Você diz, o que você, como terapeuta, né, medicina human, como você diagnosticaria como o maior mal do ser humano hoje, pelo menos do ocidental? O que mais te aparece no seu, vamos chamar assim, consultório? Do que mais as pessoas se queixam? Ou na sua visão, do que mais as pessoas estão precisando nesse momento? Amor. Amor. Acima de tudo, as pessoas precisam de amor. E, em primeiro lugar, um alto amor. Voltar para dentro. E se gostar. E se aceitar do jeito que é. Se é gordinho, se é magrinho, se é alto, se é baixo, se é cabeludo, se é careca. Independe. Isso eu aprendi na roda xamânica, quando a gente senta todos juntos na mesma roda. A roda ela só se completa porque tem várias individualidades ali. Tem várias características diferentes. E isso forma-se o todo. Interessante. Margarete, você acha que existe, porque esse tipo de conhecimento, você acha que não é interessante para algumas entidades de que ele se propague, por ele ser libertador justamente? Ainda existem muitas resistências ou não? Existe, né? Porque ainda tem muito monopólio, muita manipulação, muito poder, né? Como é que você entrega o poder para a pessoa? Exato. Não vou conseguir mais manipular. Só que o verdadeiro poder está realmente em você entregar a liberdade para o outro. Exato. E aí a gente começa a se relacionar numa outra esfera, num outro patamar. Bom, essa é a minha utopia, né? Eu falo que até quando eu fiz o primeiro congresso, que eu fui palestrante no primeiro congresso de felicidade. É importante dizer, uma palestra fantástica. E que bom, agradeço. Foi sim. E que eu falei no final, a gente está tão na época de coworking, co-housing, co-isso, né? Dessa coisa da colaboração, a gente poderia lançar o co-heart, né? Que legal. O co-coração, né? Que cada um possa se conectar com o outro através do coração. Sem dúvida, é o que está precisando. Margarete, uma coisa muito interessante, você falou da tradição dos índios norte-americanos. Isso é uma coisa que eu sempre quis falar com alguém, e você é uma pessoa que tem uma vivência direta com isso. Antes de eu passar para outra pergunta também. Sim. Essa tradição, porque a gente vê, por exemplo, eu estava até conversando com o Marcos ontem, que aqui nós ainda temos comunidades indígenas intocadas quase, aqui no Brasil, que até não fizeram contato com o homem branco, né? E são preservados assim, né? Tomara que não faça, né? Mas a gente sabe que nos Estados Unidos a realidade é outra, quase que você não tem um índio in natura, mas não tem, acabou. Mas a tradição foi preservada, eles ainda preservam, eles secretamente ainda perpetuam, será? Isso eu sempre quis falar, as grandes comunidades, as grandes nações, Cherokee, Sioux, Apache, será que eles ainda, os Hopis, eles ainda preservam isso? O que eles preservam, porque eles ficaram por muitos séculos, depois da colonização inglesa, proibidos de fazer. Inclusive tem um livro maravilhoso que conta toda essa história, Enterraram meu coração na curva do rio. Ou Enterre meu coração. Enterre meu coração na curva do rio, Gente, é de chorar. Eu lia 2 páginas, chorava. Não lia mais, chorava. É lindo esse livro e conta muito essa história. Mas hoje em dia, aliás, antes de falar disso, tem uma lenda da mulher no Vilo Búfalo Branco, que quando ela apareceu para os guerreiros, né, trazendo o Xanupá, ela falou que nos tempos modernos, quando um búfalo branco nascesse
no meio de uma manada de búfalos negros, é que eles resgatariam o poder das cerimônias deles. E isso aconteceu na década de 90. Ah, é? Nasceu um búfalo, eu fico até arrepiada de falar, nasceu um búfalo branco, né, um novilho, um filhote de búfalo branco, e aí eles realmente conseguiram resgatar a possibilidade também, a autorização, olha que absurdo, né? A autorização de poder fazer as cerimônias. As suas próprias cerimônias. Então, o que tem hoje, muitos são os festivais de powwow, que eles se unem, aí fica várias pessoas no tambor tocando, trazendo as suas canções, as danças, então eles resgatam. Em Sedona, que é no Arizona, né, que é onde tem mais preservado ali na região do Grand Canyon, eles fazem ainda cerimônias de dança do sol. Que bacana. E hoje, de um tempo para cá, eles estão permitindo os homens brancos participarem. Aliás, o povo do arco-íris de todas as cores. Que bonito falam. Isso, o povo do arco-íris. O povo do arco-íris. Então tem a raça negra, tem a raça amarela, que são os orientais, ele, que são os peles vermelhas, e os brancos, um para cada direção da roda. Sensacional. Margareta, uma coisa muito forte no teu trabalho, e até o que te destacou também no Congresso Internacional de Felicidade, é a questão dos cânticos sagrados. Sim. Né? E, inclusive a questão do tambor, né? Utilizando. Antes da gente entrar nisso, eu vou pedir, claro, para você dar uma palhinha, se for necessário, se for possível. Sim, sim. A importância do tambor, né? Do som, do ritmo, né? Sim. Explica um pouquinho de tudo isso, da terapêutica disso. É fantástico, né? Porque o som do tambor, quando a gente toca, principalmente tem vários toques, mas quando a gente toca o heartbeat, que é o toque do coração, é o som que a gente ouve quando está na barriga da nossa mãe. Olha, que interessante. É o som do coração que a gente ouve, que é aquele som meio abafado. Então, quando você traz o tambor, você traz essa memória do útero da mãe. Então, muitas vezes, se você, inclusive, terapeuticamente teve trauma intrauterino, você vai curar que bacana, olha só. Esses traumas intrauterinos. E, por ser remeter ao útero, esse som ele tem uma reverberação cerebral nas ondas cerebrais e ele propicia uma cura que vai além do neocórtex cerebral. Ele entra aqui ó, atrás, no cerebelo, onde nós temos todas as emoções guardadas, então ele vai limpando ali. Então, muitas vezes, numa jornada xamânica com o tambor, ou mesmo num canto, a pessoa começa a chorar, começa a soltar e começa a liberar catarse. Sim, tem muitas catarses. Pô, eu vi acontecer no Congresso de Felicidade, porque você talvez não tenha percebido que você estava lá preocupada no palco, mas eu vi que pessoas chegaram às lágrimas com os cânticos que você fazia com o tambor. Porque são cânticos sagrados. Esses cantos, uma das iniciações dentro desse caminho foi dos cânticos. Eu fiz durante 10 anos seguidos, fui drum chief, que é a chefe do tambor, dentro dessas danças que eram feitas lá na Chapada Diamantina. São 10 dias de cerimônias. Que show. É transformador, é bem transformador. Então eu estudei muito esses cantos. E eles vêm de uma tradição apenas, por exemplo, da tradição xamânica norte-americana, ou o tambor é utilizado por todas as tradições xamânicas? Como é que é isso? Todas têm. Olha todas que coisa, né? É um conhecimento quase universal. São duas coisas que a gente vê muito em todas as tradições: o tambor e a cabana de suor. A cabana é o temascal que se fala? Então, o temascal é dos mexicanos. Ah, tá. Inipi, que é a tenda de suor, é dos norte-americanos. A tecnologia é a mesma ou não? Assim, eu digo o efeito. Geometria. O efeito, a cerimônia é um pouco diferente, mas o efeito é o mesmo princípio, né? De você ter as pedras quentes dentro de um lugar fechado, que tem a estrutura, né? Que você monta, coloca cobertores. Hoje a gente coloca cobertor, mas na época eles colocavam pele de animais, né? Antigamente. Mas a intenção é a purificação mesmo. Que show. Eu vi alguns trabalhos teus que você, quando mexe com os cânticos, você dá uma explicação, você conta a historinha do canto, né? Da onde vem e para que serve, né? Queria te pedir uma palhinha, se você pudesse nos destacar talvez 2 cânticos, de repente, curtos, e pudesse contar também um pouco da história deles, né? Além de tudo, a Margareta é uma grande cantora, tem uma voz poderosa, né? Já deu para ver, né? Então, se você nos puder nos dar esse presente... Com certeza. Eu até aqueci ele antes, porque tem meio isso, úmido. Ele é uma pele, né? Como a nossa pele. E aí fica úmido, ele fica meio desafinado. Mas até que ele tá com som bom. Vou
trazer a canção da águia, que é uma canção que eu trouxe até no congresso. Que é um dos animais mais cultuados, né, pela tradição. Que coisa linda isso, Margarete. E aí você visualiza a águia mesmo voando, né? E como isso, ele ressoa na gente, parece que ressoa na alma mesmo, né? Você vai pulsando. Que coisa forte isso. Vai se libertando. Olha, Margarete, sensacional, eu estou fascinado. Você já está convocada, não é nem convocada, intimada a retornar. Que bom, eu quero fazer um programa, se você aceitar, só sobre o calendário maia, porque eu acho que isso é fantástico, tem que ser falado. Podemos fazer outro só sobre os cânticos sagrados. E eu quero que você fale um pouquinho dos teus atendimentos. Eu estou colocando os teus dados aí para pessoas que não são de Curitiba. Existe alguma possibilidade de um aconselhamento? Né? Sim. Que tipo de problemas você, como Medicine Woman, pode atender? Só problemas psicológicos e emocionais? Ou se a pessoa tiver com problema físico mesmo, você também pode atender de acordo com toda essa tecnologia fantástica que você tem? Hoje eu criei um atendimento presencial que chama-se Cura Integral, onde eu uso fitoterapia, uma técnica de cristaloterapia Cherokee, dos índios Cherokees. Olha que fantástico. Que alinha os 4 corpos, e a gente usa um cristal como se fosse um laser. E eu trabalho com a pessoa virada para as 4 direções, então ainda aproveito toda essa magnitude da natureza para poder fazer esse alinhamento. E como eu sou também reikiana, mestre reiki, eu finalizo com o reiki. Esse é o atendimento presencial. E tem o atendimento online, que eu faço mapa astral kármico, que eu também estudei. Mapa astral kármico? Olha. Eu estudei, antes do xamanismo, estudei vários anos astrologia. Comecei com 15 anos, né? Nossa! Então já tô há 30 anos aí na... Olha a bagagem dessa mulher. Aproveitem, né? Não é todo dia que uma terapeuta com esse gabarito, né? A gente tem a capacidade de... E aí hoje eu faço, então, o mapa astral kármico mais o mapa maia, que é baseado no calendário maia. Existe um mapa maia? Sim, existe. Isso, vai ter que voltar mais 5 vezes aqui, então. Tem bastante coisa. Olha, que fantástico. Então esse é o atendimento online que eu faço. Perfeito, eu pus teus dados. Olha, entre em contato com a Margarete. Você aceita convites para palestras, workshops, se eventualmente as pessoas quiserem te levar para um outro lugar e fazer uma imersão? Sim, aceito. Eu sempre estou indo, né? Inclusive, você falou, só para a gente finalizar, você está levando grupos também para Machu Picchu, é isso? Para o Peru, Vale Sagrado. Machu Picchu é a apoteose, né? Mas tem lugares muito mais especiais que Machu Picchu no Peru. Ah, é? Olha aí. Que aí eu levo o pessoal ali, sabendo os cantinhos ali. Vamos divulgar tudo isso. Gratidão, Margarete. Obrigado por você ter vindo, viu? Beijão para você. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, mais uma jornada pelo autoconhecimento. E que jornada, né, gente? Espero que vocês todos tenham gostado do programa, não tenho dúvida que tenha sido útil para todos. E não se esqueça, olha, de se inscrever no nosso canal, de acionar, muita gente se esquece, o sininho de notificação, deixa o seu joinha, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.